Informação chegando ao vivo agora do Rio de Janeiro, aqui no Jornal Gente, com a repórter Clara Neri, a respeito daquele caso de órgãos transplantados com HIV que foi denunciado aqui pelo Grupo Bandeirantes de Comunicação. Qual que é a novidade, Clara? Bom dia. Bom dia, Thaís. Bom dia a todos. A novidade é que teve agora, então, a primeira audiência de instrução em que essas vítimas e testemunhas começaram, então, a ser ouvidas. Nessa primeira audiência, a gente, claro, preservando a identidade das vítimas, a gente conseguiu ter acesso a algumas novidades, revelações e, principalmente, né, o drama, o terror que essas vítimas que tiveram, então, transplante de órgãos infectados viveram. Uma dessas mulheres, ela fala que teve uma crise de pânico, depressão também ao receber a notícia. Uma delas teve, então, que fazer um transplante de rim e o que seria uma cirurgia para realizar um sonho, ser uma abertura aí de uma nova vida, acabou se transformando em um pesadelo, segundo ela, porque ela acabou desenvolvendo também outras doenças após, né, descobrir que também foi infectada, então, pelo HIV, como tuberculose, insônia. Ela disse que não consegue dormir à noite. E esse é o depoimento também de outras vítimas, né? Mesmo relato falando sobre as consequências que tiveram negativas na vida delas após, então, receberem essa informação, após receberem, então, esses detalhes e as consequências de saúde também, né? Não só físicas, mas também psicológicas por conta disso. Agora, tem uma segunda audiência de instrução marcada para o dia 14 de abril, em que a gente vai ter mais detalhes, mais novidades desse caso e também, de repente, encontrar até mais informações de como esses criminosos realizaram, então, esse procedimento ilegal que acabou acarretando, né, na vida de várias pessoas. Pelo menos 6 pacientes foram impactados e também 6 pessoas que foram denunciadas e estão sendo julgadas agora pela justiça. Um crime que foi denunciado em setembro do ano passado, denunciado também em primeira mão pela Band News FM em outubro do ano passado, e agora em fevereiro aconteceu essa primeira audiência de instrução. Em abril vai acontecer uma segunda e a gente segue acompanhando de perto esse caso, Thaís. Muito obrigada, então, a repórter Clara Neri, ao vivo do Rio de Janeiro. Meus amigos, olha, a gravidade disso, né, que aconteceu, a gente não se cansa de falar, porque são pessoas que estão ali numa situação de saúde delicadíssima. Quem já teve alguém próximo em fila de transplante sabe o quanto é tenso, o quanto isso consome de energia, de expectativa, o quanto você fica olhando para o telefone para ver se ele toca, esperando se receber esses órgãos, e aí, de repente, você consegue ter esse transplante realizado e, por uma falha criminosa do laboratório que deveria fazer o controle de qualidade do sangue que veio desses doadores, você recebe um órgão contaminado com HIV. Uma das vítimas relatou que viveu momentos de pânico, primeiro quando descobriu que tinha sido contaminada, e falou também sobre a dificuldade de contar esse fato para os filhos. A gente acompanha agora. Fiquei lá e não sabia como é que ia falar com minha família, meus filhos. Meu esposo já sabia, né? Ele estava comigo, mas os meus filhos não sabiam. Aí eu fiquei assim, falei assim, meu Deus, como é que eu vou contar essas coisas para meus filhos? Então nem sei como é que eu não contaminada. Eu fiquei no desespero, entrei em pânico, mas aí fiquei assim mais tranquilo, porque meu esposo estava do meu lado, né? E até então estava correndo assim, mais ou menos, não sabia o que fazer. Eu não sabia o que fazer. Na semana seguinte começou a mídia na TV, né? Foi aí que eu chamei meus filhos e mostrei. Falei assim, isso está acontecendo comigo. Eu não consigo falar com vocês, mas aqui, está passando direto na TV. Entendeu? Então foi dessa maneira que eu consegui falar com meus filhos. E é claro que a gente distorceu aqui a voz e a imagem desse depoimento dessa moça que foi transplantada para preservar a identidade dela. Agora, Cláudio, Sônia, isso é uma coisa que não pode ficar barato, né? Porque foi uma falha das mais básicas, ocasionada por negligência. E quem colocou esse laboratório dentro do sistema público de saúde também tem uma responsabilidade gigante, né?
Pois é, assim, a gente fica, todos nos indignamos com isso, né? E o Brasil todo espera, como você disse, uma sentença, né? Uma punição que não deixe isso barato. O problema é que vai deixar barato, né? Essa é a questão, Thaís. Eu não acredito absolutamente que a justiça, ou até mesmo o arcabouço jurídico, né? Para usar uma palavra da moda, eh, sabe, dispõe de uma punição proporcional ao dano que essas pessoas, que esses acusados causaram às suas vítimas. São pessoas que só tinham ali um problema renal ou um problema cardíaco e o transplante as salvaria, né? Salvaria suas vidas e de repente elas foram infectadas com uma doença que é incurável. Incurável. É uma doença que pode afetar e afeta o sistema imunológico das pessoas. É claro que o desenvolvimento de medicamentos, de terapêuticas para o enfrentamento do HIV tornam isso, enfim, como é que eu diria? Tornam factível o prolongamento da vida das pessoas, né? Não é como antigamente que os infectados tinham uma expectativa de vida muito curta, né? Mas só que essas Exatamente. pessoas já estão fragilizadas pela própria operação de transplante. É uma brutalidade. Qualquer transplante é uma brutalidade, né? Por mais cuidadosos que sejam os cirurgiões, mas o ato cirúrgico em si, do transplante, é de fato muito violento, afeta muito o corpo humano, né? Então essas pessoas já são frágeis, já estão fragilizadas em razão da cirurgia que submeteram. E agora também com a saúde ainda mais fragilizada com a infecção do HIV. É isso, Pune-se isso de Cláudio. que maneira? Tem que punir com 30 anos de cadeia, que é a pena máxima A pena prevista máxima na no Brasil. legislação brasileira, mas duvido que chegue a isso. E como você bem disse, quer dizer, 30 anos de cadeia não repara o dano que essas pessoas sofreram. Não. Quando você recebe um órgão, você passa a já ter uma imunidade mais baixa. Fiz várias reportagens a esse respeito, conversei com vários médicos, tive aí a alegria de acompanhar um transplante durante a minha carreira, acompanhei dentro do centro cirúrgico a vida que o paciente ganha de volta, a expectativa de vida, era um paciente jovem, no caso o transplante tinha sido de rim. O Brasil tem excelência em transplantes, o Brasil é um país que tem moral no mundo para falar que faz muito bem esse tipo. Agora, uma falha como essa dentro do SUS, isso é um absurdo, mas de um tamanho tão gigante, porque a partir do momento que o transplantado, como disse o Cláudio, ele contrai o HIV, que já é a imunodeficiência adquirida, você já tem uma expectativa de vida menor e é mais um tratamento que pode danificar aí outros órgãos, por mais que os avanços tenham acontecido. Então, 30 anos, gente, não dá para, enfim, justiça que se faça a essas pessoas, que sirva como exemplo para que todos nós, todos os órgãos de saúde do mundo sejam mais cuidadosos na hora das escolhas e não fique privilegiando laboratórios de amigos, de influentes, porque o fulano conhece, aquelas licitações que a gente conhece muito bem como é que funcionam. Olha aí o resultado. Olha aí o resultado. Isso é inadmissível.